Olá pessoal, vamos continuar a discussão da nossa disciplina. Eu já vou avisando que eventualmente vocês vão escutar um barulho de fundo aqui, mas é que estou tendo a felicidade de o vizinho estar fazendo obras na casa ao lado, então perdoem por essas interrupções. Bom, uma vez que faz 2 semanas que nós discutimos aspectos relativos à físico-química pela última vez, então, só para manter aquela rotina de lembrar em que ponto nós estamos da discussão, antes da avaliação, nós vimos alguns aspectos relativos aos sistemas binários. Aqui nós temos um exemplo, quer dizer, um gráfico de temperatura composição, né, do sistema água-nicotina, em que nós mostramos a existência de um mínimo e um máximo que a gente definiu como temperaturas críticas inferior e superior, né? Na ocasião a gente discutiu por que é que elas acontecem. Depois nós discutimos os dois casos possíveis de uma mistura de líquidos que é parcialmente miscível. No primeiro caso, a miscibilidade completa acontece antes da ebulição e no segundo caso não há uma região clara de miscibilidade completa. Então, em função de onde nós estamos em termos das frações molares, o sistema pode se comportar como tendo duas fases líquidas até que a ebulição aconteça. Nós discutimos cada um desses casos em detalhes, inclusive supondo que a gente estaria fazendo uma destilação desses sistemas e qual é o comportamento que surge daí. Nós também vimos o exemplo de uma mistura de substâncias que no estado líquido se comportam como uma única fase, mas quando essa mistura é resfriada, uma das substâncias começa a se solidificar antes da outra, até que a gente atinja a temperatura mínima em que o segundo líquido ainda pode existir nesse estado. Esse ponto de mínimo não por acaso corresponde à composição eutética, e a partir daí nós temos a formação de duas fases sólidas separadas. Nós discutimos como é que essas manifestações acontecem em termos de curvas de resfriamento, certo? Aqui estão as setas indicando quais seriam os pontos de composição para cada para cada uma das temperaturas que nós analisamos. E aí, finalmente, mais para o fim da aula, nós discutimos os sistemas ternários, como é que a gente representa a composição, as composições de um sistema constituído de 3 substâncias a partir de um triângulo equilátero e como nós interpretamos o comportamento de tais sistemas. Hoje nós vamos discutir conteúdo novo, as propriedades coligativas. Basicamente vamos discutir 4 aspectos dessa relação que surge por conta de que agora a gente tem um sistema binário constituído de um soluto e um solvente. E essas propriedades, elas têm em comum o fato de que elas não dependem da natureza química do soluto. Então não importa qual seja o soluto, e sim a concentração em que essa substância está dispersa na segunda substância, que vai estar em excesso e é chamada de solvente, que vocês sabem muito bem. Então, para iniciar a nossa discussão e para simplificar o tratamento que a gente vai dar ao potencial químico, nós vamos assumir que o soluto não é volátil, ou seja, ele não estará presente numa eventual fase gasosa e que ele é insolúvel na fase sólida do solvente, portanto, ele não fará parte da fração molar do solvente caso esse solvente venha a ser solidificado, ok? Bom, por que é que isso importa? Na condição original, antes de nós adicionarmos o soluto ao sistema, nós podemos dizer que os potenciais químicos das 3 fases, né, representadas aqui, sólido, líquido e gás, da substância A, que a gente vai tratar na aula de hoje como sendo o solvente, eles são iguais aos seus valores padrão, já que a substância está sozinha. Trata-se de uma substância pura, ok?
Quando nós adicionamos o solvente, o soluto, desculpem, ou seja, quando se dá a mistura, como o soluto não estará presente nem na fase sólida, nem na fase gasosa, os potenciais químicos do solvente permanecem inalterados e permanecem com aquele valor que a gente havia discutido aqui, para esses dois casos, seu valor padrão. No entanto, para a equação que relaciona o potencial químico com a fração molar do solvente, agora nós temos uma mudança numérica, porque ele sai do seu valor padrão e aí nós temos que adicionar aquele termo que a gente já vinha trabalhando, que leva em conta a fração molar do solvente, que agora deixa de ser 1. Tá? Vejam que se o solvente está puro, o que corresponderia a essas duas condições, x de A será igual a 1, o que zera esse termo, e aí este termo do potencial químico passa a ser igual ao seu valor padrão, que é a condição que se aplica nestes dois casos. Ora, sendo esse número sempre obrigatoriamente menor do que 1, pela própria definição das frações molares, né, da fração molar, que implica que a soma das frações é 1, então se o sistema não está puro, qualquer dos constituintes desse sistema obrigatoriamente terá uma fração molar menor do que 1. O que indica que, como nós temos um ln aqui, que este termo será negativo e vai contribuir para diminuir o valor do potencial químico a qualquer temperatura especificada com relação ao seu valor padrão. Bom, graficamente nós já discutimos como evolui o comportamento do potencial químico em função da temperatura. Graficamente nós temos essa condição. Então, originalmente, aquela curva que nós já havíamos... Curva não, né? A descrição das retas que nós havíamos visto, que descrevem o comportamento do potencial químico em função da temperatura, uma dependência negativa, né? Porque ela depende do inverso da entropia, e isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, nós temos a dependência da fase sólida, a dependência da fase líquida e a dependência da fase gasosa. Esse conjunto de retas nós já conhecemos bastante bem. Bom, sólido e gás permanecem inalterados, como nós já discutimos no slide anterior. Mas o fato de que agora o líquido, a fase líquida, consiste de uma solução, o que implica que x de A será menor do que 1, leva o valor do potencial químico para cada temperatura avaliada aqui para um patamar inferior. Então, o que nós temos é o estabelecimento de uma reta paralela à reta do líquido puro, mas cujos valores são sempre menores. E aqui nós temos a manifestação de duas dessas propriedades que nós vamos discutir hoje. Porque, vejam que, conforme também já discutimos, as temperaturas de transição de fase vão acontecer exatamente quando a reta da fase que se impõe mostram, por conta da dependência mais forte, mostram um valor menor. Então, nesse caso aqui, a fusão aconteceria para o líquido puro nessa temperatura, que a gente está chamando aqui de TF, certo? Quando a reta que descreve o comportamento do potencial químico passa a ser a menor possível e, portanto, termodinamicamente a mais estável. Mas como essa é a única reta que muda o seu valor em função da temperatura, agora o encontro com a reta do sólido vai acontecer antes, para este outro ponto que nós chamamos aqui de TF'. Então, a primeira consequência do fato de que a gente muda só um dos potenciais químicos do sistema é o abaixamento da temperatura de solidificação ou de congelamento. Vejam que quando a gente olha para outra transição, o comportamento é o oposto, né? O fato de que essa reta passa mais embaixo agora faz com que ela se encontre com a reta da fase gasosa a temperaturas mais altas do que as temperaturas originais. Então nós saímos de um ponto TB, que seria a temperatura de ebulição original, para um ponto TB', que é a nova temperatura de ebulição agora
na presença da solução. Então, por um lado, nós temos a diminuição da temperatura de solidificação, que os autores costumam chamar de abaixamento crioscópico, e por outro, nós temos o aumento da temperatura de ebulição, que esses mesmos autores chamam de elevação ebulioscópica. Um aspecto importante aqui é que essa equação se aplica a qualquer solução, inclusive as soluções ideais, certo? Então, isso implica, se a gente lembrar que o potencial químico nada mais é do que uma outra forma de a gente expressar o ΔG, e o ΔG guarda relações com ΔH e ΔS, numa solução ideal, a gente assume que não existe, do ponto de vista de uma espécie presente na solução, não existe qualquer distinção entre se o seu vizinho é um soluto ou solvente. Portanto, como para uma espécie, uma molécula, por exemplo, presente no meio, todos os seus vizinhos são idênticos, isso implica que não há uma entalpia de mistura, pelo fato de que para o solvente, tanto faz que o seu vizinho seja um solvente ou um soluto. Então, para todas as soluções ideais, a entalpia, a variação de entalpia de mistura é igual a zero. Vocês podem, inclusive, chegar a essa conclusão matematicamente a partir dos termos que nós já calculamos para ΔS e ΔG de mistura, que, se não me engano, foram comentados na aula 4. Se vocês pegarem as duas expressões e jogarem na expressão de ΔG igual a ΔH menos TΔS, vocês vão perceber que o ΔH é estritamente igual a zero. Então não há entalpia de mistura para soluções ideais. Mas isso nos leva a uma outra observação. Ora, se a entalpia de mistura é zero e há uma diminuição no valor do potencial químico, portanto, no valor do ΔG, isso implica que o único termo que pode ser considerado para esse abaixamento, ou seja, que está favorecendo esse abaixamento, é um aumento da entropia de mistura. E isso, nós também já discutimos essa ilustração aqui. Se agora nós estamos trocando algumas das moléculas ou alguma fração molar do solvente por uma fração molar equivalente do soluto, isso implica no maior número de arranjos possíveis naquela solução que se estabelece quando a ela adicionamos o soluto. Portanto, esse termo cresce para soluções comparadas a líquidos puros. Se esse ΔH é zero, significa que o ΔG diminuirá às custas de um aumento da entropia da solução. Como é que a gente pode entender isso do ponto de vista molecular, do ponto de vista microscópico? Ora, vejam que a pressão de vapor de um líquido vai ser aquela pressão na qual se estabelece um equilíbrio dinâmico entre as moléculas que estão na interface do líquido e aquelas moléculas que estão no estado gasoso. E essa pressão ela vai ser função da entropia do próprio líquido. Como um estado líquido, em que a substância é pura, é um estado que tem um menor número de arranjos, isso significa que naturalmente haverá uma tendência maior de que algumas moléculas escapem para o estado gasoso simplesmente para adquirir uma condição de maior entropia, onde o número de arranjos possíveis é maior, ok? Por outro lado, quando nós adicionamos esse componente de desordem, que é o fato de que agora uma segunda espécie está presente na fase líquida, e, portanto, nós temos um maior número de arranjos na própria fase líquida, diminui-se essa tendência de que as moléculas escapem para a fase gasosa, simplesmente porque a própria fase líquida já é mais entrópica. Portanto, haverá uma diminuição da pressão de vapor da solução comparada ao solvente puro. E isso vai fazer com que nós precisemos de temperaturas mais altas para que aquela mistura atinja a temperatura de ebulição. Isso explicaria a primeira parte
dessa história, que seria a elevação ebulioscópica. E quanto ao abaixamento crioscópico? Basicamente, o fenômeno é o mesmo. Então, vejam, nós estamos partindo de uma fase líquida, no caso 1, solvente puro. Nós vamos ter que, às custas de um aumento da entropia das vizinhanças, nós vamos retirar calor do sistema e isso vai fazer com que o estado líquido perca mobilidade, fique mais estruturado, diminua os seus graus de liberdade e, eventualmente, congele. Quando nós adicionamos o soluto, agora esse estado do sistema para a mesma temperatura, ele é mais entrópico porque ele tem mais arranjos. Portanto, nós vamos ter que forçar o sistema para temperaturas menores, de tal forma que a gente consiga atingir aquele estado tal em que a entropia do sistema considerado é tão baixa que ela permite com que o sistema se imobilize, certo? Se estruture na forma de um sólido. Então, esse aumento de entropia na solução causado pela presença do soluto, ele explica tanto o abaixamento crioscópico como a elevação ebulioscópica. Bom, nós já tratamos dos aspectos qualitativos do fenômeno. E agora vamos ver como é que a gente consegue quantificar essas coisas. Então, esses fenômenos, eles podem ser quantificados quando a gente observa justamente a temperatura em que aquela fase de interesse, seja a fase sólida ou a fase gasosa, tem o mesmo potencial químico que o solvente na solução. Esta será a temperatura de transição para um caso e para outro, tá? Então vamos tratar de cada caso individualmente. O caso 1 é a elevação ebulioscópica. Então, para esse sistema, nós temos uma solução líquida aqui, né, contendo o solvente no estado líquido e B disperso nesse solvente, onde B seria o soluto. E, como nós sabemos, nós estamos assumindo que o soluto não é volátil, ele não estará presente na fase gasosa. Então, a fase gasosa só contém ar, descrito por um potencial químico padrão, que está aqui. O fato é que esses dois potenciais químicos terão que ser iguais no equilíbrio. Então, quando o equilíbrio químico se estabelece numa dada temperatura, nós temos essa condição. O potencial químico padrão do gás é igual ao potencial químico do líquido, que é igual ao seu potencial químico padrão mais RT ln de X de A. A gente pode reescrever essa expressão, primeiro, colocando em evidência esse termo, que leva em conta a fração molar, e substituindo a descrição que essa equação mostra em termos de X de A, ou seja, do solvente, para a descrição em termos do soluto. Então, trocamos ln de X de A por ln de 1 menos X de B, já que X de A mais X de B é igual a 1. Tá? Reescrevemos essa expressão e vejam que aqui nós temos basicamente uma diferença entre dois potenciais químicos, o que é um ΔG. Então, vamos chamar esse termo aqui, essa diferença, de ΔG de vaporização. Nós podemos trocar o termo ΔG pelos seus constituintes, a partir da própria definição de ΔG. Então, essa expressão se torna o ΔH de vaporização dividido por RT, menos ΔS de vaporização dividido por R, porque lembrem-se que o termo ΔG aqui ele já traz consigo o T ΔS, então esse T daqui de cima do numerador é eliminado com o denominador e aí o termo T desaparece daqui, tá? Quando o X de B é igual a zero, a temperatura de ebulição será a temperatura de ebulição do solvente puro. Então, nós podemos reescrever essa expressão, considerando esse termo aqui igual a zero. Ela vai ficar simplesmente ln de 1 igual a os equivalentes aqui, só que vejam, agora o termo que aparece aqui da temperatura é o T asterisco, que é a temperatura normal de ebulição do solvente, tá? Bom, agora nós temos duas expressões, uma quando o soluto está presente, uma quando o solvente está puro. Nós podemos fazer a diferença entre essas duas equações, que vai nos dar esta expressão aqui. Tá? Então vejam que, basicamente, essa expressão que relaciona o que vai acontecer com o sistema quando a ele eu adiciono um soluto,
leva em conta a entalpia de vaporização do solvente e uma diferença de temperaturas. Se o valor de X de B for pequeno, o que é bastante razoável, já que as propriedades coligativas se aplicam principalmente às soluções diluídas, esse termo ln de X de B vai ser numericamente muito similar a menos X de B. Quando a gente faz a substituição nessa expressão aqui, esse parâmetro agora foi invertido, porque vai ficar tudo como negativo aqui, né? Então vai ficar menos X de B, quando eu passo menos para lá, eu inverto isso aqui para que a expressão fique escrita na sua forma positiva. E, finalmente, se essas duas temperaturas são muito similares, a gente pode multiplicar T asterisco aqui em cima e aqui embaixo para tirar o denominador comum, nós chegamos nessa expressão. Então, a variação de temperatura imposta pela presença do soluto leva em conta a fração molar do soluto, a entalpia de vaporização do solvente e a temperatura de ebulição do solvente quando puro. Por que é que nós podemos assumir que esta expressão deriva de uma propriedade coligativa? Porque ela não faz nenhuma referência à identidade química do soluto, só à fração molar. Então, independente da substância que estejamos considerando aqui, essa variação vai ser a mesma desde que a gente considere que o solvente é o mesmo. Ok? Vejam que a gente consegue agora definir enquanto, essa expressão basicamente está nos dizendo o quê? Enquanto vai variar, qual vai ser a elevação do ponto de ebulição de um determinado solvente, que nós definimos aqui a partir do seu ΔH de vaporização, quando a este solvente for adicionado um soluto qualquer, desde que nós conheçamos a sua fração molar. Tá? No caso 2, a depressão crioscópica, a diminuição da temperatura de solidificação. Então nós vamos ter agora uma fase líquida, constituída de soluto e solvente, que está em equilíbrio com a fase sólida que só contém o solvente. Voltemos àquela segunda consideração, né? O soluto ele não é miscível na fase sólida do solvente, portanto ele não se mistura. De novo, os potenciais químicos são idênticos. Nós podemos usar o mesmo tipo de raciocínio que a gente usou para o caso 1, vamos chegar exatamente à mesma expressão, ou seja, uma expressão análoga, só que agora o que nós temos aqui é uma variação de entalpia de solidificação e não de ebulição. Ora, alguém pode estar se perguntando, se as duas expressões são análogas, por que num caso há um aumento da temperatura e no outro caso há uma diminuição? Por conta dos sinais das entalpias envolvidas. Tá? Para um processo de solidificação, nós temos que retirar calor do sistema. Então, o processo de solidificação é um processo exotérmico, em que a entalpia final do sistema será menor do que a inicial, portanto, esse termo será negativo, o que vai fazer com que esse termo seja negativo, já que aqui nós temos R, a temperatura expressa em Kelvin, portanto, sempre um número positivo, e x de B sempre será um número positivo e menor que 1. No caso anterior, a temperatura que estamos considerando é a temperatura de ebulição, portanto, trata-se de um processo endotérmico em que a entalpia final será maior do que a inicial, o que faz com que esse termo seja positivo e, portanto, o ΔT também é positivo, ou seja, a temperatura final, quando o soluto é misturado ao solvente, será maior do que a temperatura inicial em que nós tínhamos o solvente puro. Bom, com isso nós vimos dois casos, dois tipos de propriedades coligativas. Um outro caso é a solubilidade. Alguém pode estranhar, dizer, mas a solubilidade não pode ser uma propriedade coligativa, porque nós sabemos que diferentes substâncias têm diferentes solubilidades no mesmo solvente. Isso é verdade, mas lembrem-se de novo, nós estamos considerando aqui substâncias, solutos que estão no limite da diluição. Então, nesse caso, não importa qual é a natureza do soluto, como as equações deixam claras aqui, tá?
Então, nesse caso, nós temos um soluto B, veja que o sistema é um pouquinho diferente, que tem um potencial químico padrão associado a ele na forma sólida, e algum desse B encontra-se dissolvido no solvente que constitui a solução. Então isso aqui seria o típico caso de uma solução supersaturada, certo? Bom, a saturação dessa solução pelo soluto vai implicar que o potencial químico do soluto na fase sólida pura vai ser igual àquele de B na solução, que nós podemos descrever desta forma aqui, como nós já estamos habituados. Então vejam que o ponto de partida é o mesmo, tá? Só que agora a gente está interessado em calcular a fração molar do soluto na solução nesse estado de equilíbrio a uma determinada temperatura e não uma variação de temperaturas, ok? Bom, nós podemos reescrever essa igualdade dessa forma, deixando em evidência o ln de x de b, que é o termo que nos interessa. Aqui nós temos um B da fase sólida menos B da fase gasosa. Isso equivale ao negativo da variação da função de Gibbs no processo de fusão. A gente já sabe que ΔG é ΔH menos T ΔS, então essa expressão pode ser reescrita assim, como uma relação entre a entalpia e a entropia de fusão com o x de B. Nós sabemos que no ponto de fusão do soluto não há variação do ΔG de fusão, porque o sistema, até que haja mudança de fase, não há ΔG associado. Então, se esse termo aqui é zero, ele dividido por RT será zero, o que significa que a gente pode somar essa parcela ao lado direito da equação, já que a soma dos termos vai ser igual a zero, o que nos leva a esta expressão. Então vejam que nesse caso aqui, por que a gente usa esse artifício? Porque a gente pode eliminar a variação da entropia durante o processo de fusão, já que esses dois termos são idênticos, uma vez que eles não levam em conta as temperaturas. Então, fazendo isso, nós chegamos a esta expressão, que pode ser reescrita, só para a gente tirar o sinal negativo aqui, deixar a coisa de uma forma mais elegante, pode ser reescrita assim, certo? Então vejam que agora nós relacionamos a solubilidade do soluto no solvente a uma temperatura em que a fusão ocorre, tá? E nós podemos estimar numericamente qual será o valor de x de B. E, finalmente, vamos tratar do caso da osmose, a quarta e última propriedade coligativa que discutiremos hoje. Então, vocês já sabem que a osmose é a passagem de um solvente puro para uma solução por uma membrana que é permeável somente ao solvente. A osmose é uma espécie de resposta que o sistema pode dar a um processo natural, que seria o processo de difusão. Então, vamos considerar a situação em que a membrana não estaria presente aqui. O que é que ia acontecer? Por exemplo, a sucrose em água. O normal seria que, por difusão, essas moléculas passassem a ocupar essa região. Como nós temos uma membrana semipermeável e as moléculas do soluto não podem atravessar nesse sentido, então o sistema naturalmente vai tender a diminuir o máximo possível essa concentração aqui, diminuir a diferença dos potenciais químicos à esquerda e à direita nesse recipiente, fazendo o quê? Passando moléculas de água para o lado que contém a solução. Então, uma vez que a gente entende esse conceito, vamos às considerações termodinâmicas que nós temos que fazer aqui para estimar qual é, numericamente, essa grandeza, né, que é a pressão osmótica. Antes de que se estabeleça o equilíbrio, nós temos que o potencial químico de A na solução, aqui, ele será menor do que o potencial químico de A puro, por conta daquela história
que nós já discutimos aqui. Estabelece-se um gradiente de potencial químico porque a entropia desse lado é maior. Tá? Então o ΔG vai ser menor. Isso provocaria a difusão. Então o processo de difusão, basicamente, o que está ilustrado aqui basicamente se nós temos um gradiente de concentração, seja de que espécie for, a espécie estando presente em menores concentrações aqui, depois de um determinado tempo, nós vamos ver que essas concentrações no equilíbrio, elas se balanceiam. E isso se dá basicamente por um fenômeno estatístico. Ora, se eu estabeleço uma linha imaginária a partir do qual as moléculas podem cruzar nos dois sentidos, agora não estou nem falando de membrana aqui, é mais provável que as moléculas passem da esquerda para a direita simplesmente porque há mais dessas moléculas à esquerda. Quando as concentrações se equilibram, agora a probabilidade de que essa molécula cruze para cá ou de que uma molécula análoga cruze no sentido contrário são as mesmas. Portanto, a concentração tende a ficar invariável ao longo do tempo. Tá? Bom, o que é que nós vamos. O que é que representam esses termos aqui? O sistema vai tender espontaneamente a diminuir o volume do solvente no lado em que ele está puro, passando o solvente através da membrana que só é permeável a ele. Nós podemos contrapor, se a gente imagina um sistema com dois pistões móveis aqui, essa seria a pressão atmosférica, nós podemos contrapor esse fluxo, ou seja, impedir que as moléculas continuem passando, se nós forçamos esse pistão para baixo, de forma a contrabalançar esse fluxo do solvente e impedir que o volume do lado direito aumente. Essa pressão adicional, que é somada à pressão atmosférica, é chamada de pressão osmótica. Tá? Eu vou chamar isso de estado estacionário porque isso aqui não é um equilíbrio de fato, nós estamos forçando uma situação. Então vejam, num dos lados, depois que atingiu-se o estado estacionário, num dos lados nós temos a descrição do potencial químico do solvente puro submetido à pressão atmosférica P. Enquanto que no outro caso, o nosso potencial químico dependerá da fração do solvente nessa solução e de uma pressão que eu estou chamando de P mais π. Bom, a presença do soluto ela é levada em conta da maneira que a gente já se acostumou. Então, para essa condição aqui, existe a igualdade do potencial químico nessa condição e na condição padrão, mais o RT ln de x de A. A dependência da função de Gibbs, ou seja, do potencial químico, com a pressão para sistemas em que a gente não está variando a temperatura, vai ser igual a função de Gibbs final vai ser igual ao inicial mais um termo VDP, que a gente pode integrar dentro desses limites aqui, a pressão inicial e a pressão final, ok? Se a gente escreve isso no formalismo que nós estamos habituados, em termos do potencial químico, nós vamos chegar a essa expressão. Então, o potencial químico final seria esse, o potencial químico inicial seria esse, e aqui nós substituímos o V pelo volume molar, né, já que os potenciais químicos são os correspondentes molares. A pressão inicial seria simplesmente a pressão atmosférica, e a pressão final seria a atmosférica mais o termo da pressão osmótica necessário para parar esse fluxo do solvente. Bom, então aqui nós temos as expressões que nós já discutimos no slide anterior. Nós podemos combinar essas expressões e nós chegamos a uma relação entre um dP e a fração molar do solvente no lado da solução. Se a solução é diluída, o que de novo se aplica, né, todas essas condições que envolvem o estabelecimento de propriedades coligativas só são aplicáveis para soluções diluídas, nós podemos dizer que ln de x de A, que é igual a ln de 1 menos x de B, é aproximadamente igual a menos x de B. Substituímos esse termo nessa expressão aqui, chegamos a esta, e aqui já definimos os limites de integração. Então, num caso vai ficar P mais π que multiplica Vm, menos P que multiplica Vm. Tá?
fazemos a distribuição desses fatores e chegamos a RTx de B é igual a π, que multiplica o volume molar da solução. Ainda há essa expressão exata, mas ainda há algumas considerações que a gente pode fazer para tornar a equação ainda mais simples e até mais familiar. Então, se a solução é diluída, a gente vai ver que x de B vai ser aproximadamente igual a essa razão entre o número de mols de B e o número de mols de A. Por quê? Aqui nós teríamos que levar em consideração o número de mols de B também, né, no denominador. Só que ele é muito menor do que o número de mols de A. Além disso, como o número de mols de A vezes o volume molar vai ser igual ao volume total da solução, a equação se torna basicamente essa aqui, ó. π, que multiplica V, é igual a NBRT. Vejam que essa expressão ela guarda uma relação de estilo muito parecida com a equação que descreve um gás ideal, PV igual a nRT. Tá? De novo, se a solução é diluída, então o número de mols de B dividido pelo volume é aproximadamente igual à concentração molar de B, nós podemos ainda reescrever a expressão como simplesmente π é igual à concentração molar de B, que é igual a RT. Vejam que essa expressão e as expressões anteriores também nos mostram que a pressão osmótica, ou seja, a pressão que eu vou ter que aplicar deste lado que contém a solução, é proporcional à concentração molar do soluto. Essa expressão, depois ela foi considerada como sendo o primeiro termo de uma equação do tipo virial, em que a gente vai fazendo aproximações sucessivas, né? Em que nós temos um termo de aproximação B, mais um termo de aproximação C, mais um termo de aproximação D, mas é importante salientar que essa expressão aqui, ao contrário desta, ela não está fundamentada em nenhum modelo, né? Ela é basicamente um ajuste numérico para aqueles valores que nós encontramos. Onde é que essas coisas são aplicadas? A osmometria é aplicada. Por exemplo, nós podemos usar um fenômeno chamado de osmose reversa para dessalinizar água naquelas regiões do planeta em que existe pouca água doce. E para dessalinizar a água, nós só precisamos de submeter o sistema a uma pressão maior do que a pressão osmótica. Então, imaginemos naquela condição. Nós temos naturalmente um fluxo do solvente, onde ele está puro, para o lado da solução. Então, o volume do solvente puro diminui à medida que o da solução aumenta. Se a gente aplica exatamente a pressão osmótica, nós contrabalançamos este fluxo e não há fluxo nem para um lado nem para o outro. Se a gente aplica uma pressão maior do que a pressão osmótica, a gente força o fluxo no sentido contrário, ou seja, o solvente sai de onde ele está presente na solução para o solvente puro. Então, desse lado aqui, qual seria a solução nesse caso? Pode ser uma solução salina, por exemplo, de água do mar, em que a gente tem uma série de sais dissolvidos. Quando a gente aplica uma pressão maior do que a osmótica, a gente força a água pura a passar para aquele lado. Então, nesse recipiente, nós temos um volume crescente de água dessalinizada, enquanto que a água que resta aqui é uma água salobra, com concentrações maiores de sal do que a concentração original. Tá? Nós podemos fazer estudo de osmometria. Vocês viram que a nossa última equação mostra uma correlação direta entre a concentração, e a partir da concentração molar de uma substância, nós podemos fazer inferências sobre a massa molar dessa substância. Então, a partir de medidas de pressão osmótica, nós podemos, por exemplo, estimar as massas molares de moléculas relativamente complexas, né? E ainda nós podemos usar o sistema de osmose reversa para a purificação de água no laboratório. Se vocês derem uma volta e um passeio pelo Instituto de Química, não façam isso agora, em plena pandemia, mas quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver que em vários dos nossos laboratórios nós temos sistemas purificadores de água a partir desse processo de osmose reversa que eu acabei de descrever para vocês. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês aproveitem bem e a gente volta a discutir a fisicoquímica na semana que vem.